Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo de número 1. O texto bíblico diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato vocês assim estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor que vocês cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando ao homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Senhor, obrigado por essa noite, por esse tempo tão maravilhoso, pela boa música que nós ouvimos aqui, mas não apenas uma boa música, mas de um conteúdo bom também, cheio da Tua palavra, Senhor, que nos leva, Senhor, ó Deus, a refletirmos em quem Tu és e naquilo que o Senhor tem feito por nós, Deus. E nós queremos continuar nesse momento ouvindo a Tua voz através da proclamação da Tua palavra, Senhor. Fala conosco pela graça do Senhor, Deus. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre andarmos em caminhos de pureza, eu acredito que nós estamos falando sobre santificação. Nós estamos falando sobre viver uma vida conforme os parâmetros do Senhor. Estamos falando de viver uma vida que tem como objetivo agradar a Deus, não agradar a si mesmo, nem agradar a sociedade à nossa volta, e nem viver em conformidade a algum outro tipo de padrão que busque de alguma forma um reconhecimento, seja por status social, seja um conhecimento através da sociedade civil. Quando nós falamos sobre caminhos de pureza, nós estamos falando de viver uma vida conforme a vontade de Deus, estamos falando de vivermos para agradar a Deus. E é tão interessante que o apóstolo Paulo começa esse texto aos Filipenses dizendo que esses irmãos haviam compreendido qual era esse caminho de viver a fim de agradar a Deus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você já aprendeu a como viver a fim de agradar a Deus? Você sabe o que significa uma vida que tem essa finalidade, agradar a Deus? E normalmente, quando nós pensamos em uma vida que tem essa finalidade de agradar a Deus, nós já pensamos em um conjunto de regras e fórmulas que devem ser seguidas
e então, sendo elas todas cumpridas, Deus então se agradará de nós, sim ou não? É assim que nós pensamos, sim ou não? Vocês concordam comigo? A gente logo pensa em um modelo formulado por regras e preceitos, que se todos eles forem devidamente cumpridos e obedecidos, Deus então se agradará de nós. Mas a Bíblia vai dizer para nós que, apesar de nós, em alguns momentos, vivemos em funções de regras e preceitos, ainda assim essa vida pode desagradar a Deus. Porque é possível que alguém baseie a sua vida na obediência da lei e ainda assim não viva em conformidade com Deus ou a fim de agradar a Deus. E um exemplo muito claro disso eram os fariseus. Um exemplo muito claro disso era o próprio apóstolo Paulo, que vai afirmar ao seu respeito que se alguém tinha do que se gloriar, no que diz respeito à prática da lei, ele ainda muito mais. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3. Ele diz, olha, se alguém tem algo a se gloriar no que diz respeito à obediência da lei, eu ainda muito mais, porque eu sou judeu de judeu, ou hebreu de hebreu, eu fui circuncidado ao 8º dia, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível, e quanto ao zelo que há na lei, eu era perseguidor da igreja. Mas o texto bíblico deixa bem claro para mim e para você, que apesar de Paulo viver conforme os parâmetros da lei, ainda assim ele não vivia a fim de agradar a Deus, ou Deus não estava se agradando de Paulo, conforme a vida que ele havia abraçado para si. Então a gente percebe que a vida que agrada a Deus, ela não tem tanto a ver apenas com o padrão estético. Muitas vezes a gente pensa que a vida que agrada a Deus é uma vida que tem a ver apenas com o padrão estético, com a obediência de regulamentos e preceitos. Mas a Escritura deixa muito claro para mim e para você, que a vida que agrada a Deus, ela tem muito mais a ver com o valor interno. E qual valor é esse? Confiança. Diga comigo, confiança. Diga para quem está do seu lado, confiança. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Vocês estão comigo aqui? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O texto não diz, ora, sem fé é difícil agradar a Deus. Se torna assim um esforço agradar a Deus. Não, o texto diz que sem fé é impossível. É impossível viver de maneira a agradar a Deus, senão por uma confiança. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o Paulo está dizendo que os irmãos de Tessalônica tinham aprendido o caminho de agradar a Deus, que é o caminho da fé, é o caminho da confiança. A pergunta é, no que esses irmãos acreditavam, para que eles pudessem viver de maneira a agradar a Deus? Eu convido você a voltar comigo lá no capítulo 1, por favor, para a gente ver o que é que esses irmãos acreditavam, porque a gente também quer viver de maneira a agradar a Deus, sim ou não? Amém? Ou só alguns aqui? Quantos querem viver de maneira a agradar a Deus aqui? Olha só, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Gente, muito importante isso aqui. Muito importante. A partir do verso 3 diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que é um resultado da fé, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena
convicção. Presta atenção, Paulo vai dizer para mim e para você que nessas poucas palavras, no que esses irmãos confiavam a fim de viver de maneira a agradar a Deus. No seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis fala que existem dois tipos de virtudes que um homem pode expressar na sua vida. O primeiro tipo de virtude que um homem pode expressar na sua vida, nós chamamos de virtudes cardinais, ou virtudes ordinárias. Esse tipo de virtude, qualquer ser humano pode expressar, tanto aquele que possui Cristo como o Senhor da sua vida, como aquele que não o possui. Não é porque alguém não entregou a sua vida a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, que essa pessoa não pode expressar virtudes. Essa pessoa não pode ter comportamentos que sejam legítimos. Eu conheço muitas pessoas que não têm Cristo como seu Senhor e são bons pais de família. Eu conheço outras pessoas que não têm Cristo como o Senhor da sua vida e são bons funcionários, são bons filhos, são bons esposos, boas esposas. Mas o que isso significa? Isso significa, irmãos, que Deus, por graça e misericórdia, Ele nos empresta a sua bondade. Porque se Deus permitisse que nós expressássemos toda a maldade da qual nós somos capazes, esse mundo não existiria mais. Se Deus nos entregasse assim na totalidade da nossa sorte, na sorte do nosso coração, nós estaríamos destinados à destruição. Porque presta atenção, querido, a prova de que é somente a bondade de Deus em nós que pode refrear o mal que existe no coração do homem, é o mundo em que eu e você vivemos. Eu não sei se você percebe, mas o exercício da justiça não é capaz de refrear o mal. O exercício da força também não é capaz de refrear o mal. O exercício dos órgãos responsáveis pela segurança pública não dão conta de refrear o mal. E se eles não são capazes de fazer isso, por que o mundo não se destruiu? Se mesmo havendo leis que promovem a justiça, o homem continua sendo mau, se mesmo diante das instituições que estão estabelecidas, ou da força do ser humano, o mal continua sendo propagado, por que a gente não implodiu? Por que a gente continua vivo? E a única explicação para isso, é simples, é porque Deus, visando a nossa salvação, nos empresta o seu caráter, para que a gente tenha um pouco de bondade em nós, a fim de que, expressando essa bondade de Deus, o homem seja preservado na história, para que em tempo oportuno Deus possa alcançá-lo com a sua graça especial, para que Deus possa salvá-lo, a fim de que o homem não tenha mais a bondade de Deus emprestada, a fim de que o homem tenha o caráter de Deus como algo legítimo, parte integral de quem ele é. Esse é o primeiro tipo de virtude que o homem pode expressar, as virtudes cardinais, as virtudes ordinais. Qualquer homem pode expressar isso. Mas o tipo de virtude que Paulo fala aqui aos Tessalonicenses é um outro tipo de virtude. E essa, um homem só pode expressar caso ele tenha experimentado da verdadeira obra do Espírito Santo. Paulo fala sobre 3 virtudes aqui que nós chamamos de virtudes teologais. Fala comigo, virtudes teologais. Falar para quem está do seu lado, virtudes teologais. Que virtudes são essas? Que virtudes são essas? Fé, esperança e amor. Vamos dizer juntos? Mais uma vez? Preste atenção, essas qualidades, essas virtudes, ninguém pode possuir por si mesmo. Essas virtudes só são demonstradas por alguém que verdadeiramente experimentou da obra do Espírito, do poder do Espírito. Alguém que realmente teve um encontro com Jesus Cristo e experimentou do poder do Espírito de Deus, passa então a demonstrar essas virtudes, e em consequências delas, atitudes que são recíprocas ou consequentes a essas virtudes. Paulo diz
que por causa do poder do Espírito, das virtudes teologais, esses irmãos estavam demonstrando algumas coisas. Eles estavam demonstrando um trabalho que era resultante do quê? Da fé. Ou seja, porque o Espírito de Deus, o poder de Deus estava produzindo fé no coração desses irmãos, era possível ver neles um trabalho que era consequência do quê? Da fé. Uma abnegação que era consequência do quê? Do amor. E uma perseverança que provinha da esperança. Normalmente nós fazemos o contrário. A gente pensa que o trabalho resulta fé. A gente pensa que a abnegação resulta amor. E que a perseverança traz esperança. Mas o texto bíblico diz que é o contrário. É a obra do Espírito que, produzindo em mim amor, eu posso então demonstrar abnegação. É a obra do Espírito produzindo em mim fé que eu posso demonstrar o trabalho. É a obra do Espírito produzindo em mim esperança que eu posso demonstrar perseverança. Porque essas virtudes não são virtudes naturais do ser humano, são virtudes geradas no humano pela obra de Deus. Então, no que esses irmãos confiavam a fim de se tornarem agradáveis a Deus? Eles confiavam naquilo que Deus era capaz de fazer, e não naquilo que eles eram capazes de fazer. Essa é a grande diferença entre o religioso e o cristão. O religioso confia naquilo que ele é capaz de fazer, e o cristão confia naquilo que Deus é capaz de fazer por ele. Esse é o cristão. O cristão é aquele que, diante da contemplação de si mesmo, ele percebe: eu não posso, eu não consigo. E então ele confia em algo. No que ele confia? No que ele confia? No que Deus é capaz de fazer. Presta atenção, gente, escuta isso aqui. O fundamento da vida cristã não é o que você faz. O fundamento da vida cristã é o que Deus faz por nós. Esse é o fundamento. Vocês estão comigo aqui? O solo da vida cristã está na capacidade de Deus e não na nossa. É por isso que a vida cristã, segundo Paulo, ela é vivida de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela confiança. Confiança no quê? Confiança em Deus, confiança na obra de Deus. E em especial existe uma obra muito clara que você precisa, e eu preciso confiar, sim ou não? Qual é a obra que um cristão precisa intrinsecamente confiar nela, caso ele queira tornar-se agradável diante de Deus? Qual é a obra? Qual é a obra? A cruz. Ninguém pode se tornar agradável a Deus se não confiar no quê? Na cruz. Gente, presta atenção, nós estamos, eu vou dizer nós, né, sendo bem genérico, talvez você não seja essa pessoa, mas como eu estou diante de um auditório que tem muita gente, nós estamos perdendo a referência. Nós estamos nos tornando uma igreja de gente legalista, de gente que pensa que pode, pelo que faz, ser aceito diante de Deus. Ninguém pode ser aceito diante de Deus por aquilo que faz. Essa é a grande sacada da lei. A gente parece que esqueceu o Novo Testamento. A gente esqueceu as interpretações dos apóstolos a respeito do Antigo Testamento, e a gente acha que a gente é aceito diante de Deus por aquilo que a gente é capaz de fazer. Meu irmão, nunca foi assim e nunca será. O texto bíblico diz que Abraão foi justificado quando creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. A aceitação sempre foi, o viver para agradar a Deus sempre foi por intermédio do quê? Da fé. Fé no quê? Fé na fé? Fé na fé, sim ou não? Não, porque isso aí é coisa do pessoal neopentecostal, e a gente não é neopentecostal, graças a Deus.
né? Não, não é fé na fé, é fé em Deus. É confiar naquilo que Deus é capaz de fazer para nos tornar aceitáveis diante dele. Amém? Agora, só um adendo aqui para mim continuar. Quando nós, escuta aqui, o cristão é uma coisa abençoada, né? Quando nós não chutamos a canela na entrada, nós chutamos a canela na saída. Porque tem muita gente que o problema dele não é confiar naquilo que Deus fez, mas é confiar naquilo que Deus está fazendo agora. Tem muita gente que começa a vida cristã da forma certa, mas ele quer continuar caminhando da forma errada. Ou seja, ele acredita em Deus para justificação, mas ele não consegue confiar em Deus para santificação. Então ele confia em Deus para a salvação dele no que Jesus fez lá na cruz, né? Ele confia, não, eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu acredito que Ele deu a sua vida para que eu seja reconciliado com Deus, aleluia, glória a Deus, amém? Mas na hora de operar a santificação, o que é que ele faz? Ele fala assim, agora Jesus deixa comigo que eu vou quebrar tudo, deixa comigo que eu sou bom. Porque assim, o que o Senhor podia fazer por mim, o Senhor fez lá na cruz. Eu não podia perdoar os meus pecados, mas obedecer, isso é comigo. Presta atenção, meu irmão. Esse foi o erro dos Gálatas e o erro dos Colossenses. Paulo vai censurar os Gálatas em Gálatas capítulo 3, dizendo que eles começaram pela fé e estavam agora tentando completar a obra que havia sido começada pela fé, pelo seu esforço próprio. Aí Paulo pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo pela fé ou pela prática da lei? Ou a censura que Paulo faz aos Colossenses no capítulo 2. Paulo fala para eles, assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Nele erradicados, nele enraizados, crescendo em ações de graças. Eu te pergunto, como é que você recebeu a Cristo? Pela prática da lei? Sim ou não? Não. Como você recebeu? Como? Pela fé. Então como é que você deve continuar andando em Cristo? Como? Pela fé. Você deve confiar que o mesmo Deus que é suficiente para te salvar no que diz respeito à justificação, também é suficiente para santificar você no presente. Presta atenção, gente, santificação não tem a ver com o nosso esforço, continua tendo a ver com a obra de Deus em nós. E eu gosto de um termo que um autor chamado Francis Schaeffer usa para descrever como deve ser a santificação no presente. Uma vez que a justificação aconteceu pela fé, como é que deve acontecer agora a santificação? Schaeffer diz, também pela fé. Na prática, o que isso quer dizer? É que você deve ter uma ação passiva. Como assim? Uma ação passiva? Que paradoxo esquisito. Mas é isso, uma ação passiva. Como é que eu posso exemplificar isso? Pela vida de Maria. Maria teve uma ação passiva. Porque o anjo apareceu para ela e disse para ela, Maria, você vai conceber, você vai dar um filho, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E aí Maria disse, olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou o quê? Sou virgem, mas que se cumpra em mim, conforme a palavra do Senhor. Isso é uma ação passiva. É você reconhecer que você mesmo não pode fazer. E aí o que você faz? Você se entrega para que Deus faça em você o que você não dá conta. Isso é viver para agradar a Deus, gente. E Paulo vai dizer que quem vive assim, cresce em ações que expressam gratidão. A marca, vocês estão comigo aqui? A marca da verdadeira vida cristã é um senso de gratidão a respeito de tudo. Eu te pergunto, você tem vivido agradecido? Ou você tem andado
entristecido, rancoroso, pesaroso. A marca da verdadeira vida cristã é um senso de contentamento. O cristão é aquele que está satisfeito, porque ele confia em Deus, porque ele descansa no poder de Deus, porque ele descansa no Deus que é capaz de fazer por ele, momento após momento, dia após dia, hora após hora, porque ele sabe que não está sozinho, porque ele sabe que a vida cristã não depende da força do seu braço, porque ele sabe que pode confiar no Deus que lhe salvou para o santificar. Ele cresce num senso de gratidão, ele cresce na compreensão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então eu acho muito arriscado nós falarmos sobre os desdobramentos da santificação, sem antes estabelecermos o seu fundamento. Por quê? Porque senão a gente tem um monte de gente legalista na igreja, que pensa que é bom pela sua capacidade de fazer alguma coisa, e julga os outros por não darem conta de fazer. Ou então gente que vive debaixo de um jugo opressor, com medo de que a qualquer momento ele possa fazer alguma coisa, que Deus vai se voltar para ele e dizer assim: eu sabia que você não ia conseguir. Não, querido, presta atenção. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave. Espera aí, gente, eu acho que em alguns momentos a vida de alguns cristãos não está parecendo com isso. Não está parecendo com leve e suave. Por que não? Vou dizer para você, porque você não está vivendo a vida cristã, você está vivendo religião. E quem vive religião não tem a sensação de descanso. Por quê? Porque a religião se fundamenta na nossa capacidade, não na capacidade de Deus. Esses caras haviam aprendido a como agradar a Deus. E sabe o que Paulo diz? Que eles deveriam crescer nisso. Eles deveriam continuar progredindo nesse entendimento. Como é que eles podiam saber que eles estavam agradando a Deus? Qual era o parâmetro que eles deveriam se analisar para saber se eles estavam agradando a Deus ou não? Os mandamentos. Então, se eles olhassem para os mandamentos e eles estivessem obedecendo os mandamentos, eles estavam vivendo a fim de agradar a Deus. Mas não era pelo esforço de tentar obedecer os mandamentos que eles agradavam a Deus, era pela confiança em Deus que eles agradavam a Deus, e os mandamentos se tornavam, portanto, o lugar onde eles se avaliavam para saber se a vida cristã estava funcionando ou não. É bem diferente, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? É bem diferente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, para mim e para você, que essa vida de agradar a Deus tinha desdobramentos práticos em 3 áreas. A primeira área que o viver para agradar a Deus afetava na vida desses irmãos era a sexualidade. Diga comigo, sexualidade. Olha para quem está do seu lado. Se for moça, espera, calma, respira primeiro. Né? Porque o cara nem, o pastor nem falou. Calma, respira, irmão, respira. Uma moça vai olhar para uma moça, um rapaz para que não haja constrangimento, a não ser, calma, respira, está tudo bem, amém? Amém, gente? Está tudo bem, a não ser que você for casado. Os casados vão poder, né, olhar um nos olhinhos do outro e dizer, sexualidade, diga para quem está do seu lado, diga para ele, sexualidade. O Dandan falou assim, nossa, que coisa horrível falar isso para um cara barbudo, né?
Graças a Deus, né, que você pensa assim, porque tem alguns irmãos por aí, né, que não diriam a mesma coisa, mas deixa isso para lá. Diga comigo, sexualidade. Sexualidade. Gente, presta atenção. Antes de nós falarmos sobre como deve ser a sexualidade de um cristão, eu acho que pelas palavras de Paulo aqui, dá para a gente entender um pouco de como funcionava a sexualidade do pessoal que vivia em Tessalônica. Gente, vale a pena lembrar, vocês estão comigo aqui? Vale a pena lembrar que Tessalônica era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, a principal cidade da Macedônia do Norte. Então era uma cidade cosmopolita. Se eu fosse fazer a transposição, poderia dizer que a cidade de Tessalônica se comparava à cidade que os irmãos moram, uma capital. Pessoas de várias culturas, de várias etnias, de várias expressões estavam naquele lugar. E como é que o pessoal em Tessalônica, influenciada pelas diferentes culturas, principalmente pela expressão cultural dos gregos, entendia sexualidade? Olha só, preste atenção, escuta isso aqui. Deixa eu ler para você o relato de um médico chamado Galeno, que viveu no 1º século depois de Cristo, a respeito da sexualidade dos cristãos, e a gente consegue entender um pouco da sexualidade dos tessalonicenses. Olha só, olha o que Galeno diz. Vemos agora o povo chamado cristão, que embora coloquem a sua fé em meras alegorias, do que em fatos verdadeiros, agem como se fossem verdadeiros filósofos, pois a sua ausência de medo diante da morte é algo que testemunhamos diariamente, como também a sua contenção quanto à coabitação. Então olha só, nós estamos falando de um médico aqui que alguns acreditam que tenha sido um dos pais da medicina, chamado Galeno, que ao observar a vida dos cristãos, vai dizer, quem são os cristãos? Numa sociedade paganizada, quem são os cristãos? Então Galeno diz, os cristãos são aqueles, em primeiro lugar, que não têm medo de morrer. Cristão naquela época era caracterizado por gente que não tinha medo da morte. Segundo, cristão era caracterizado por pessoas que se continham em relação ao quê? Ao sexo. Então isso faz a gente perceber, querido, que se o cristão se diferenciava do restante do povo à sua volta pela contenção ao sexo, como é que as pessoas à volta dos cristãos viviam a sua sexualidade? Sem limites. Não havia limites, presta atenção, para a sexualidade das pessoas à volta dos cristãos. Nós precisamos lembrar que uma das filosofias que governava o pensamento grego era a filosofia dos epicureus. Paulo discute com eles em Atos capítulo 19. Quem eram os epicureus? Os epicureus eram um grupo de pessoas que não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjos, em demônios, não acreditavam no espiritual, não acreditavam em nada. Para os epicureus, a única realidade possível era a realidade que podia se perceber com os sentidos. Para os epicureus, o mundo se percebia através do tato, olfato, paladar, visão e audição. Então presta atenção, gente.
Um mundo que só pode ser percebido pelos sentidos, qual é o nexo de você ter um senso ético e moral baseado numa realidade abstrata, se ela não existe? Qual é o sentido de você se guardar em um mundo que não existe anjo, não existe demônio, não existe Deus, não existe nada? Qual é o sentido? Para os epicureus, nenhum. Porque uma vez que a realidade para os epicureus só se baseava nessa vida, então nessa vida você deveria viver de maneira a usufruir de todo o prazer possível. Você deveria viver a fim de desfrutar do máximo de prazer que você pode adquirir, porque afinal de contas, quando você morrer, o que acontece com a vida? O que acontece com a vida? Ela acaba. Então as pessoas à volta dos cristãos pensavam assim: caramba, eu só tenho essa vida, eu só tenho o agora, e já que eu só tenho o agora, já que eu só tenho essa vida, o que eu devo fazer? Devo fazer? Quebrar tudo. Vou quebrar tudo, e eu vou desfrutar ao máximo dessa vida, inclusive tendo relação ou contato sexual com o maior número de pessoas possível. Eu não vou negar o meu corpo, nenhum tipo de prazer, afinal de contas, eu só existo para ter prazer. Segundo, a sexualidade dos tessalonicenses, do mundo à volta dos cristãos naquela época, era marcada por um desamor ao próximo. Por quê, gente? Porque o outro não era visto como pessoa, o outro era visto como objeto. O outro não era um ser humano com o qual eu buscava me relacionar, o outro era apenas um meio de eu satisfazer o quê? O meu prazer individual. Gente, só para vocês terem ideia de como esse pensamento ele estava presente. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai descobrir que em Corinto existia um templo construído à deusa chamada Atena, não é Atena não, Diana, isso, obrigado, a deusa Diana, ou a deusa Afrodite, né, que era a deusa da reprodução, a deusa do amor. Dentro desse templo, um culto a essa deusa, a deusa da fertilidade, a deusa Afrodite, a deusa Diana, era oferecido. Como é que esse culto era feito? Bom, esse templo, gente, não tinha janelas, como esse templo aqui tem. Portanto, dentro desse templo não existia luz. A única luz possível dentro desse templo advinha da porta principal. Ele era todo selado e fechado para que ele fosse completamente escuro. Quando o culto dentro desse templo começava, os prostitutos e as prostitutas cultuais se apresentavam às pessoas para terem relação sexual. Só que Paulo vai dizer que as mulheres dentro desse templo raspavam a sua cabeça. Por quê, gente? Porque num ambiente totalmente escuro, em que você não consegue ver nada, o cabelo poderia ser usado como um símbolo de diferenciação, o que é homem e o que é mulher. Mas como as mulheres rapavam a cabeça, então essas diferenças iam sendo o quê? Reduzidas, para que ao ter o contato você não soubesse o que era homem e o que era mulher. Quando a luz se apagava e a porta se fechava, ninguém sabia quem era quem e ninguém era de ninguém. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu essa expressão? Por que as pessoas faziam isso? Simples, porque não importava quem era o outro. Para mim não importa quem o outro é,
Não importa a história do outro, o nome do outro, de onde você veio, quem você é, quais os seus sonhos, não importa. Para mim o outro é apenas um meio de satisfação pessoal. Eu uso o outro como um meio de satisfazer os meus desejos sexuais. A sexualidade dos pagãos, em primeiro lugar, era marcado por essa intensidade na busca pelo prazer. Segundo, era marcado pelo desinteresse ao próximo. Por quê? Porque o outro não era o outro era um objeto. Olha isso, gente. A sexualidade transformava o outro num meio e não em pessoa. Terceiro, a sexualidade dos tessalonicenses era marcada pelo imediatismo, pelo agora. Você já percebeu que normalmente num momento de tentação, parece que você perde o senso do relógio? Parece que você perde a dimensão de tempo. E que tudo que parece existir é aquele momento. E se você não fizer aquilo naquele momento, você vai morrer. Já percebeu isso? Sim ou não? Porque, gente, presta atenção. Faz esse exercício. Num momento que você estiver sendo assim, aguçadamente tentado, faz o exercício de se lembrar que amanhã você vai ter que olhar nos olhos das pessoas. Faz o exercício de se lembrar que amanhã você vai ter que lidar com a consequência do que você está querendo fazer naquele momento. Faz o exercício de se lembrar que amanhã você vai ter que de repente expor esse comportamento para alguém que você deseja, que você ama ou que você respeita. Eu tenho certeza absoluta que a sua forma de agir por causa desse pensamento vai mudar. Mas os tessalonicenses não tinham consciência de tempo. Para eles, a vida era agora. Portanto, uma vez que a vida é agora, o que a gente tem que fazer? Viver. Viver. Os caras eram imediatistas. O negócio tem que ser agora. O negócio tem que ser hoje. Eu tenho que viver tudo agora. Agora, sabe o que eu percebo, meus irmãos? Sabe o que eu percebo? É que vivendo na sociedade pós-moderna em que vivemos, os valores são praticamente os mesmos. Porque nós vivemos em um mundo marcado pelo hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é o culto ao meu prazer. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas vivem em função do quê? Do seu prazer. As pessoas fazem de tudo para de todas as formas desfrutarem ao máximo do seu prazer. Gente, por que será que nós somos uma sociedade tão marcada pelo estímulo sensorial? Por que será que nós somos uma sociedade tão visual? Por que será que nós somos uma sociedade que consome tão desenfreadamente toxinas, drogas e o álcool da forma como consumimos? Eu vou dizer para você, é porque nós queremos ao máximo e em todas as horas e em todas as instâncias potencializarmos o senso do prazer. Porque a bem da verdade é o seguinte, escuta isso aqui. Isso aqui, gente, não é um conceito cristão apenas. Isso aqui é um conceito sociológico. Os cientistas sociais vão dizer isso. Que nós estamos vivendo numa sociedade que ela é como se fosse, sabe aquela água que fica circulando e vai descendo pelo ralo abaixo, sabe? Nós somos esse tipo de sociedade. Por quê?
Porque quem vive para ter prazer, quanto mais ele busca o seu prazer, menos ele o encontra. Porque o que acontece é o seguinte: chega uma hora que aquilo a que você está se dedicando para ter prazer, perde o sentido. Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu sei que você já fez isso. Pode falar que né? Porque a maior parte de nós aqui já viveu dessa forma, tentando ter prazer por meio da sensação do estímulo sensorial. Só que chegou uma hora que aquilo que antes te dava prazer, não dava mais. Chegou uma hora que aquilo que antes era assim, uau! Parou de ser, uau! E começou a ser assim, legal. E aí o que é que você fez? O que é que você fez? Você precisou potencializar isso. De que forma? Ou buscando formas novas, ou potencializando aquele estímulo. De que forma? Álcool e drogas. Cara, nós vivemos numa sociedade que cultua o prazer e faz qualquer coisa à custa dele. Segundo, nós vivemos numa sociedade que ninguém é de ninguém. Que o outro não é gente, o outro é objeto. Nós vivemos numa sociedade que eu não quero saber o seu nome, eu quero saber de beijar na boca. Eu quero saber de sexo. Amanhã eu vou olhar para a sua cara, eu não quero nem saber do seu nome, você é para lá e eu para cá, porque tudo que eu quero é usar o seu corpo para satisfação de mim mesmo. Nós vivemos numa sociedade que não tem consciência do eterno, não tem consciência do infinito. Nós vivemos num mundo secularista, irmãos. Onde é que Deus está no nosso tempo? Onde é que Deus está nas músicas? Onde Deus está nos filmes? Onde Deus está nas obras de arte? Cadê Deus? Porque antigamente você ia ao cinema e de alguma forma Deus era retratado ali. Você assistia uma peça e de alguma forma havia uma referência ao eterno, havia uma referência ao transcendente. Só que hoje nós vivemos num mundo que faz de tudo e de todas as formas para que Deus não seja visto e não seja percebido. Porque se Deus não é percebido, o senso absoluto de ética e de moral não existe. E se o senso absoluto de ética e da moral não existe, a gente constrói a nossa moralidade da forma como a gente quer, para viver do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente passa a ser Deus, mas para o homem passar a ser Deus é necessário excluir o Deus verdadeiro. É isso que Paulo diz em Romanos 1. Então, numa sociedade marcada pelo hedonismo, pela descaracterização do humano e pela falta de senso de realidade, como deve ser a sexualidade de um cristão? Vocês estão comigo aqui? Eu falei com o pessoal, falei, preciso de tempo para pregar, eu vim para pregar muito hoje. Falei assim, preciso começar o culto no horário, porque eu vim para falar para chuchu. Então você segura a onda aí, meu irmão, porque eu estou pregando ainda. Isso mesmo. Como deve ser a sexualidade de um cristão? Escuta aqui. Não adianta dizer para você assim, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Gente, presta atenção, o apóstolo Paulo já tinha dito que a lei não é capaz de refrear a sensualidade do coração. Paulo já tinha dito isso. E os pastores nas igrejas insistem em ensinar os jovens solteiros e até mesmo os jovens casados, não faz isso, não faz aquilo. Presta atenção, isso aí é a mesma coisa que você ficar cutucando por baixo, dizendo assim, não faz. Porque a lei, presta atenção, a lei não mata o pecado, a lei só torna o pecador mais consciente do pecado que nele está. O apóstolo Paulo, quando quer construir uma sexualidade saudável nos Tessalonicenses, não diz para eles assim, não façam isso. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo evoca na consciência deles a realidade de que Deus existe. O apóstolo Paulo diz para eles, cara, vocês não podem viver como os pagãos. Sabe por quê? Porque os pagãos vivem como se Deus não existisse, mas vocês não, vocês sabem que Deus é real,
Vocês sabem que Deus existe. Vocês sabem que há um Deus presente no mundo. Portanto, a sexualidade de vocês não pode ser governada pela desconfiança, a descrença da realidade de Deus. Não! Vocês devem governar a sexualidade de vocês pela consciência. Deus está presente. Vocês estão comigo aqui? Deus, vou repetir. Deus está presente. Não estou dizendo que Deus está em algum lugar. Deus está aqui agora. Gente, escuta só. Deus está aqui, meu irmão. Deus está nesse lugar. Agora, aqui, ó. Aqui mesmo, aqui, ó. Deus está aqui. É verdade que Deus é transcendente, né? Mas Deus também está presente aqui agora. Porque Ele não é apenas um Deus de longe. Ele é um Deus de perto. Ele está aqui agora. Escuta aqui, querido. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz para os cristãos em Roma, deixa eu usar esse exemplo aqui para me seguir em frente, que a desvirtude sexual das pessoas é porque elas perdem a referência da consciência de Deus. Paulo diz, sabendo que Deus existe, né? Contemplando Deus nas coisas criadas, o que eles fazem? Paulo diz, eles suprimem a verdade pela injustiça, e eles passam a adorar as coisas criadas ao invés de adorar o Criador, que é bendito para sempre, amém. E o texto diz que por essa razão Deus os entrega às suas paixões. Então escuta aqui, escuta aqui. Se o ímpio vive da forma como vive, porque ele ignora a existência de Deus em tudo que vê e em tudo que é, o cristão tem pureza na sua sexualidade, sabe por quê? Porque em tudo que vê e em tudo que é, ele contempla quem? Deus. Gente, olha o que Jesus disse, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que significa? É que o cristão é aquele que vive uma vida em face de Deus. O cristão é aquele que contempla Deus em todas as coisas e em tudo que é. O cristão olha para a criação e o que é que ele vê? Deus. Ele olha para uma boa música, o que é que ele vê? Deus. Ele olha para uma boa comida, o que é que ele vê? Deus. Ele tem uma relação com uma pessoa, ele conversa com alguém, e o papo é bom, quem ele vê? Deus. Ele vai para um culto bom, e ele ouve uma boa música, quem que ele vê? Deus. Ele bebe uma boa bebida, e quem que ele vê? Deus. Ele vai para um lugar que é bonito, faz uma boa viagem, quem ele vê? Deus. A vida dele é norteada pela certeza da realidade de que Deus existe. Se você está desgovernado na sua sexualidade, é porque você é um cristão que vive como se Deus não existisse. Você é um cristão ateu. Você conseguiu, irmão, né? Tipo assim, você conseguiu fazer o impossível, né? Ser um cristão ateu, porque você diz que crê em Deus, mas na hora de decidir a sua sexualidade, Deus não está presente. Sabe qual é a tristeza? Sabe qual é a tristeza? É que quando a gente peca na sexualidade, a gente ainda assim peca em face de quem? De Deus. Ou você acha que Deus vira as costas para você fazer seu sexo ilícito? Ou você acha que Deus vira as costas quando você está lá usufruindo de maneira indevida da pornografia? Você acha que Deus fala assim, eu não quero ver isso, e sai, fala assim, veja sozinho? Não, Deus está lá do seu lado, olhando para você assim, falando assim, ei, você está curtindo? Espero que você esteja curtindo bastante,
Porque o mesmo tanto de prazer que isso aparentemente está te gerando é o tanto de morte que vai trazer para a sua vida. Cara, escuta aqui, meu irmão. Deus existe. Eu sei que o mundo que você vive tenta dizer para você o contrário o tempo todo. Mas posso dizer algo para você? Deus existe, cara. E Ele é presente, diga presente. Segundo, a sexualidade do cristão deve ser marcada pela consciência de que o outro não é objeto, o outro é pessoa. Olha o que o Paulo diz: você não deve tomar o corpo do outro por um desejo incontrolável. Sabe por quê, querido? Porque o outro não é objeto, o outro é pessoa. O outro é pessoa. Cara, se o mundo decide a sexualidade dele como se o outro fosse um mero objeto, você não. Presta atenção, querido. O cristão é aquele que percebe que por trás dessa carcaça existe alguém. A gente não é birravorista. A gente não é gente que pensa que o ser humano é feito apenas de fluxos orgânicos. A gente não é gente que pensa que o ser humano é o resultado de uma seleção e de um processo de evolução. A gente não pensa que o ser humano é apenas hormônio. A gente sabe que o ser humano tem alma. A gente sabe que por trás do aspecto estético, visível, existe um aspecto abstrato. O cristão é aquele que contempla a alma de alguém na face do seu rosto. O cristão é aquele que consegue perceber que por trás desse corpo existe um ser humano de verdade, que o corpo não é algo que ele tem, mas o corpo é a extensão de quem ele é. Portanto, eu não posso tratar o corpo do outro de uma forma que eu não esteja decidido a tratar a sua alma. Eu não posso dar o meu corpo para o outro se eu não estou decidido também a dar o meu coração, porque o meu corpo não pode ser o que o meu coração não pode ser. Se eu não estou disposto a dar o meu coração para alguém, eu não posso dar o meu corpo, porque o corpo não é o que eu tenho, o corpo é o que eu sou, o corpo é uma extensão de mim mesmo. Eu devo usar o meu corpo de tal maneira que a minha face interna se torne vista por meio da realidade do meu corpo. O cristão é aquele que entende que o outro não é uma ferramenta, o outro é a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente, em muitos momentos, por causa dessa cultura excessiva de culto ao corpo, né, em que as academias se tornaram um templo para construir o corpo ideal, afinal de contas, a gente vive a partir da realidade do corpo. Eu não vejo academia nenhuma para a construção de uma alma melhor. Eu não vejo academia para a construção de moralidade melhor. Não, por quê? Porque você é o que o seu corpo é. Você só é o que a sua carcaça é. Se o seu corpo é bonito, você é uma pessoa bonita. Mas pode dizer uma coisa para você? Eu conheço muita gente que tem um corpo bonito e uma alma feia. Muita gente que é bonito por fora, mas tem um coração podre por dentro. Que tem um cabelo bem escovado, que tem um cabelo bonitinho, tem uma barba bem feita, usa uma roupa transadinha. Mas quando a pessoa deixa a alma transparecer, dentro dela só tem podridão. Mas para um mundo que vive a partir do que apenas se pode ver, não interessa o tipo de alma que você tem, interessa o tipo de corpo que você possui. Porque aí você bota uma calça assim, bem, né, quase fechada, a vácuo, né? Ou você bota uma blusa, mamãe quero ser forte, e aí você expõe os seus músculos, e você é tão forte por fora, mas tão fraco por dentro, que você não consegue ter moralidade suficiente para conter os seus impulsos. Você vive como bicho e não como gente. Não interessa quem você é, interessa só quem o seu corpo é. O cristão não é esse tipo de gente. O cristão é o cara que Deus abriu os olhos dele para olhar no outro e ver que o outro é gente.
caramba, velho, tem gente ali dentro, tem uma história ali dentro, tem uma pessoa ali dentro. Terceiro, a sexualidade de um cristão é medida pelo senso da eternidade. Tipo assim, existe mais vida para além dessa vida. Existe mais vida. Tipo, o cristão, ele entende que o maior favor que ele pode fazer ao corpo dele, não é deitar o corpo dele 20 vezes numa cama com 20 pessoas diferentes, mas é entregar o corpo dele para o Senhor para a glorificação. O cristão entende assim, cara, há um prazer maior do que o prazer de deitar com 20 pessoas diferentes. Qual é o prazer? O prazer da glorificação. Então eu contenho o meu corpo, eu entrego ele ao Senhor, para que o Senhor o glorifique. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, que você não pode pegar o corpo que é do Senhor e entregar ele para uma prostituta, ou para a prostituição. Quarto, eu vou encerrar. Não queria não, mas eu vou. Queria pregar mais, mas eu vou encerrar. Eu podia ir até o final do texto, mas vou acabar aqui. Quarto, a sexualidade de um cristão é decidida pela consciência de que ele é templo. Meu Deus, ele é templo do Espírito Santo. Olha o que o Paulo diz: aquele que rejeita essas coisas, não rejeita a homens, mas ao Senhor, que dá aos homens o quê? O seu Espírito. Cara, o seu corpo agora tem uma dimensão religiosa, irmão. Você se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus. Cri. Você se tornou a morada de Deus. Você consegue entender que em certo sentido Deus já antecipou o céu para você? Consegue entender que em certo sentido, tipo assim, Deus foi um Deus profético? A gente não gosta muito dessa palavra profética, principalmente no meio reformado, mais tradicional, né? Profético, repreende, está amado, em nome de Jesus. Não, mas essa palavra é bíblica, irmão, né? Mas Deus foi profético, sabe por quê? Porque o que é o céu? O que é o céu, irmãos? O que é o céu? O que é o céu? O céu é ruas de ouro, não é, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mar de cristal, sim ou não, irmãos? Não, não é não, não é não. Jesus disse que o céu ou a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Céu é uma pessoa. Céu é Jesus. O reino de Deus, uma pessoa. O reino de Deus é Jesus. É por isso que onde quer que Cristo esteja, ali se torna o céu. Por quê? Porque onde quer que Cristo esteja, o seu governo será refletido sobre tudo e sobre todos, e portanto aquele lugar será o céu. Bom, se o céu é uma pessoa, eu tenho uma boa notícia para você. Você está indo para lá. Você está indo para o encontro com Cristo, amém? Não é isso que o Paulo diz? Inclusive em Tessalônica, ele vai dizer para os Tessalonicenses que nós estamos caminhando para nos encontrarmos com Cristo. Os mortos ressuscitarão e vão antecipar os vivos. Mas ele diz que até os vivos também subirão para encontrarem com... Vocês estão comigo aqui? Eles subirão para encontrarem com o Senhor nos ares. Meu irmão, presta atenção. Você não está caminhando para um lugar, você está caminhando para uma pessoa.
A fé cristã não é expressa numa viagem. A fé cristã é expressa num relacionamento. A noiva não caminha para um lugar, a noiva caminha para uma pessoa. Quando a noiva vai para a igreja, você está comigo aqui, querido? Quando a noiva vai para a igreja, ela não está indo para o templo, ela não está indo para o arranjo de flor. Você acha que a noiva vai para a igreja? Estou indo para a igreja por causa do tapete vermelho. Minha filha, em nome de Jesus, se o seu desejo pelo casamento é porque você quer caminhar para um lugar, não casa, você tem que caminhar para uma pessoa. Da mesma forma, o noivo não caminha para um ato, o noivo caminha para uma pessoa. Se você só quer casar porque você quer um ato, você só quer casar porque você quer sexo, não casa. Você tem que caminhar em direção a uma pessoa. A noiva está caminhando para o noivo. A igreja está caminhando para encontrar-se com Jesus Cristo. Só que o texto bíblico diz que o que acontecerá no tempo e no espaço foi antecipado pela habitação do Espírito de Deus em nós. Nós vivemos com o próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Nós vivemos com a terceira pessoa, apesar de não gostar dessa nomenclatura, da Trindade morando dentro de nós. Você tem que se lembrar disso, cara. O meu corpo agora tem uma dimensão religiosa. Tipo, está acontecendo um culto agora dentro de mim. A conferência profética começou. Dentro de mim está agora ministrando o Ricardo Robortella, né? O Marquinho do Palavra Antiga. Dentro de mim está ministrando agora o Daniel Lucas, né? Essa banda maravilhosa, que eu esqueci o nome. Souk, é isso? Está aqui ministrando dentro de mim. A minha vida se tornou um culto, querido. O dia que você disse assim: Jesus Cristo, eu creio em ti, irmão, daquele dia para cá sua vida é um culto. E tudo que você faz por meio do corpo é o quê? Um culto. Por quê? Porque o seu corpo agora tem uma dimensão religiosa. O culto não acontece quando você vem para cá. O culto acontece quando você acorda. Quando você come, quando você toma banho, quer comais, quer bebais, ou você faça qualquer coisa, faça tudo em nome do Senhor, para a glória de Deus. Cara, seu corpo tem uma dimensão religiosa, irmão. Seu corpo é habitação do Espírito. Então presta atenção. Como é que você decide, né, se você vai deitar com a menina da sua faculdade ou não? Como é que você decide se você vai dormir com o menino da sua faculdade ou não? Se você vai para a cama com ele ou não? Como é que você decide se você vai transar com a sua namorada ou não? Ai, pastor, porque eu estou sentindo, estou sentindo. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que bom que você está sentindo, senão você estava morto, né? Eu também sinto muitas coisas, querido. Inclusive, às vezes sinto vontade de matar você também, né? Então assim, se eu for seguir o que eu estou sentindo, talvez você nem saia daqui vivo nessa noite. Eu posso matar você ali agora mesmo. E o microfone pode ser o agente disso. A nossa vida não é determinada por aquilo que a gente sente. A nossa vida é determinada por um choque de realidade. Nós tivemos um encontro com Deus. E porque nós tivemos um encontro com Deus, eu decido a minha sexualidade por essa consciência. Deus existe. Eu decido a minha sexualidade por essa consciência de que o outro não é um objeto, o outro é pessoa. Eu decido a minha sexualidade pela consciência. Cara, existe vida eterna. Aliás, no final dessa vida, porque existe eternidade, todos nós vamos nos deparar com o juiz. Mas isso é apenas uma consideração pequena que você deve se lembrar, caso você esteja decidido a decidir a sua sexualidade pela perspectiva eterna. E por último, meu irmão, você é habitado pelo Espírito de Deus. Jesus, vem. Jesus, Senhor, nós estamos aqui em o nome de Jesus Cristo. É nesse nome que nós oramos. Juntos, ó Deus,
Oramos uns pelos outros, porque a tua palavra nos diz: orai uns pelos outros para serdes sarados. Nós oramos, Senhor, porque nós vivemos em um mundo, Senhor, de muitos ataques, ó Deus, nessa área da sexualidade, Senhor. Nós vivemos num mundo, Senhor, que a imoralidade, Senhor, não está ali na esquina. A imoralidade está nas nossas mãos. A imoralidade está no telefone, a imoralidade está no computador, a imoralidade está na televisão, a imoralidade está no tablet, Senhor, está no iPad, Senhor. Mas não apenas isso, Senhor, a imoralidade também muitas vezes está no nosso coração. Tiago diz, ó Pai, que ninguém é tentado senão pelo seu próprio mau desejo, por esse arrastado, por esse seduzido. A nossa oração aqui nessa noite é: Deus, ensina-nos a caminharmos em fé nessa área, Senhor. Ensina-nos a acreditarmos naquilo que o Senhor está fazendo em nós nessa área, a andarmos no poder do Espírito nessa área. Tua palavra diz que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Pai, que o teu poder nessa noite mortifique os efeitos do corpo, do pecado em nós, para que a gente viva uma vida de pureza nessa área da sexualidade, Senhor, e em outras que serão tratadas aqui nos próximos cultos, e o Senhor também tratará conosco no nosso tempo com o Senhor. Mas Pai, eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus, ensina-nos a caminhar em fé, Senhor. Ensina, Senhor, os solteiros a caminhar em fé nessa área. Ensina os que estão namorando, os que estão noivos, a caminharem em fé nessa área. Deus, que os namorados aqui, Senhor, se ajudem mutuamente, que eles não sejam, Senhor, o objeto de pecado um para o outro, Senhor, na forma de proceder, na forma de se vestir, na forma, Senhor, ó Deus, de se portar, nas conversas, ó Deus. Aqueles que são noivos, ó Deus, que eles não sejam pedra de tropeço um para o outro. Ensina-nos a caminharmos em fé, Senhor, como aqueles que veem o invisível, como aqueles que tocam o que não é tangível, Senhor, como aqueles que vivem, Senhor, sabendo que são morada do Espírito, Pai. Ajuda os casados, que, ó Deus, apesar de poderem desfrutar, Senhor, da relação sexual no leito matrimonial, também são tentados nessa área, a olharem, ó Deus, para o seu cônjuge como um objeto. São tentados também, ó Deus, a nortearem a vida deles pelos estímulos sensoriais e esquecerem do Senhor. Ajuda-nos a todos nós. Deus, não são apenas os solteiros aqui nessa noite que lutam contra isso. Isso é uma mentira. Todos nós que estamos aqui, estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, porque a vida do justo é pela fé. O justo vive pela fé. E eu te peço, ajuda-nos a confiarmos no Senhor, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, em todo tempo e em todo lugar, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus Cristo.